Então, isto é algo muito... particularmente porque eles tiveram que cortar o fundamento. Um trabalho muito árduo em... Percebi essa passagem secreta sob o Coliseu. Luz. Sob toda a poeira e pedra quebrada. Uma câmara secreta tem... Surgiram sinais que Roma nunca quis. Qualquer um pode ver. Imagens estranhas, esquecidas. Símbolos e vestígios de rituais antigos sugerem, em uma história que o Império se esforçou muito para apagar de seu próprio passado, levantando perguntas sobre o que realmente aconteceu em aqueles túneis escuros. Se estes, os símbolos sobreviveram séculos debaixo da terra, o que mais ainda está escondido lá embaixo? Junte-se a nós enquanto descobrimos o que a história tem a dizer. Para dizer sobre o mundo perdido, sob o domínio de Roma. Sombras de um mundo perdido. A cidade de Roma se destaca hoje como uma das mais lugares visitados na Terra. Sua ampla ruas, ruínas antigas e camadas de... A história atrai pessoas de todo o mundo. Um de seus locais mais famosos, o Coliseu. Esta grande arena de pedra ergue-se acima da cidade como um símbolo de o poder e o espetáculo da Roma antiga. Há quase 2000 anos, os visitantes caminham por ali, seu anel externo, visto seus arcos, e imaginava as multidões que outrora enchiam o céu permanece. Essa grande estrutura se tornou a imagem da Roma antiga nas mentes de muitos, enquanto milhões veem seu topo, corredores e a arena aberta. Muito mais fica escondido abaixo e ao redor dele. Área abaixo e ao redor do Coliseu. Contém mais do que os restos do grande anfiteatro sozinho. Ele fica ao lado do ruínas de uma estrutura ainda mais antiga, ao vasto palácio de um dos mais famosos de Roma, imperadores. Aquele palácio, conhecido hoje como a Domus Aurea, ou Palácio Dourado, era construída há quase 2000 anos por Imperador Nero. Após um incêndio de grandes proporções, devastou grande parte da cidade. O palácio era enorme e se estendia por várias colinas. Seus grandes salões, jardins e lagos artificiais cobriam uma grande parte da Roma antiga. Partes dela eram ricamente decoradas com mármore, ouro e arte elaborada. Com o tempo, mais tarde, gerações enterraram grande parte disso. Solo e novas construções. As Doles Aura foi perdido para a história por muitos séculos, até que foi redescoberto acidentalmente. Durante o Renascimento, quando um menino caiu, através do chão até sua pintura, salas. Desde então, os arqueólogos trabalhou para descobrir partes disto, palácio imenso. E a cada nova temporada, ao escavarem, encontram novas evidências de o passado multifacetado de Roma. Muitos deles, os vestígios, encontram-se sob a cidade moderna e abaixo das estruturas que substituem o palácio ao longo dos séculos. Esta área, parte do Parque Arqueológico, que também inclui o Coliseu, que abriga alguns das descobertas mais ricas e inesperadas na arqueologia moderna. O mais surpreendente dessas descobertas é um segredo. Câmara subterrânea recentemente trazida de volta à luz após estar na escuridão por quase 2 milênios. Esta câmara foi descoberta acidentalmente enquanto arqueólogos estavam restaurando sítios arqueológicos próximos. Seções das ruínas do palácio. A maior parte de o quarto continuou cheio de sujeira e oculto da vista. Mas quando os trabalhadores definiram luzes brilhantes e equipamentos, eles descobriram um espaço abobadado inteiro, coberto por murais que há muito tempo esquecido. O quarto agora se chama o Sala da Esfinge, porque uma das criaturas pintada em suas paredes está uma esfinge, ser mitológico com o corpo de um leão e a cabeça de uma mulher. Ao redor dessa figura, em vermelho e verde, e pigmentos amarelos que sobreviveram. Os séculos são imagens de outros, séries míticas e designs vibrantes. Figuras como centauros, meio-homens, criaturas meio-cavalo aparecem ao lado. Representações do deus Pan com traseiro de bode. Existem também figuras com motivos de plantas, ornamentos aquáticos, criaturas marinhas e cenas de batalha. Este recém-lançado, o
espaço redescoberto estava oculto há muito tempo sob as camadas de solo e detritos que, acumulados após a morte de Nero. Após sua morte no século DC, Nero caiu em desgraça com muitos em Roma. Seus sucessores assumiram medidas deliberadas para apagar seu legado. Eles ocuparam partes de seu vasto palácio, com terra, e construiu novos espaços públicos e instalações sobre ele. Um destes, construções posteriores, foram as Flavianas, Anfiteatro, que viria a ser conhecido como o Coliseu. A terra que outrora, o lago artificial de Nero, tornou-se o local para esta nova e grandiosa estrutura, mudando para sempre a face de Roma, o próprio palácio. Esse, outrora, um símbolo do imperialismo. A extravagância estava escondida da vista, assim como imperadores e construtores subsequentes usaram suas bases para novos projetos, deixando seções inteiras enterradas abaixo da superfície da cidade em crescimento. Com o tempo, as memórias desses espaços se desvaneceram com apenas pequenas porções do palácio, visível acima do solo e reconhecido como parte da história da Roma antiga. Arqueólogos descrevem a Sala da Esfinge e outras câmaras escondidas sob a cidade como valiosas cápsulas do tempo. Os espaços permaneceram intocados por séculos, isolados do ar e luz. Em grande parte da Domus Aurea, as condições ajudam a preservar a obra de arte, que agora emerge. As cores frescas os pigmentos e a clareza figuras animais e míticas testemunham isso. Habilidade artística e expressão vibrante, que outrora enchiam os salões do palácio. Em seu auge, o Dozoria continha centenas de quartos decoradas com afrescos, estuque e desenhos ornamentais. Essas obras de arte cobrem o teto abobadado e paredes, sugerindo uma sala onde o simbolismo desempenhou um papel significativo em seu design e propósito. A Câmara acrescenta: há um crescente conjunto de evidências de que a parte deste palácio perdido ainda aguarda para ser descoberta, totalmente explorado. Sua descoberta mostra que, mesmo em locais que foram estudados por gerações, ainda existem novidades, recantos do mundo antigo à espera de ser encontrado. O fato de que esta câmara permaneceram ocultos até os últimos anos reflete a complexidade de Roma, subterrâneo. Escavações em Roma são sempre cuidadoso e lento, porque moderno, edifícios, estradas e serviços públicos estão localizados acima de ruínas antigas. Os arqueólogos devem equilibrar a preservação com a exploração, tornando cada nova descoberta ambas desafiador e emocionante. Cada nova descoberta acrescenta profundidade à nossa compreensão da vida, arte e poder na Roma antiga, onde muitos outros espaços ainda precisam ser preenchidos. Descoberto. Domus Aurea dentro do Coliseu. A Domus Aurea era o maior palácio já construído na antiguidade, Roma. Ela se estendia por vastas colinas em o centro da cidade. Este palácio era construída pelo imperador Nero logo após um grande incêndio devastou Roma em 64 d.C. O incêndio destruiu grande parte da cidade e deixou para trás amplos espaços de terra. Nero aproveitou esta oportunidade para construir um palácio que fosse maior e mais belo do que qualquer coisa já vista. Antes, o palácio ficava na Escalina, colinas palatinas e Callian abrangendo áreas, que hoje são os alicerces do futuro. Edifícios romanos. O nome Domus Aurea era dado a este lugar porque o palácio outrora brilhava com folhas de ouro em sua paredes, pedras semi-preciosas e ricas decoração. Na época de Nero, este palácio era um símbolo de riqueza e poder, e parecia mostrar que o imperador podia comandar não apenas a cidade acima do solo, mas o mundo da arquitetura e da arte como bem. Com o tempo, porém, o palácio passou de ser o centro do poder para um segredo escondido sob camadas do solo e posterior construção. O Doisa permaneceu de pé por apenas alguns anos, antes de a vida de Nero terminou em 68 d.C. Após sua morte, os líderes romanos agiram rapidamente para eliminar sua influência da cidade. Nero havia se tornado impopular entre muitos cidadãos e senadores, por causa dos grandes custos de seus projetos e reputação de excessos e crueldade.
Como resultado, seus sucessores despojaram-nos do palácio de materiais luxuosos. Mármore, marfim e acessórios de metal eram retirado e usado em novo público, edifícios. A maior parte do palácio era enterrada propositalmente, com terra e entulho amontoados sobre ela, para que novas estruturas, como os banhos públicos de Trajano, pudessem se erguer firmemente sobre o solo. Esse enterro ajudou a preservar os níveis inferiores do palácio, mas também significou que grande parte da Domus Aurea foi esquecida e perdida na memória por séculos. Apenas pequenas porções foram vistas acima do solo, enquanto a maior parte do palácio permaneceu invisível sob as ruas e parques de Roma. Muitos séculos depois, no século XV, a Domus Aurea foi redescoberta por acaso, quando um menino caiu em um buraco no chão em uma das câmaras enterradas. Artistas e estudiosos do Renascimento começaram então a explorar esse estranho mundo subterrâneo. Encontraram paredes e tetos pintados que haviam permanecido protegidos do ar por quase 1500 anos. Entre esses primeiros exploradores estavam alguns dos artistas mais famosos da época. Eles copiaram os desenhos e os reinseriram no mundo da arte, despertando um renovado interesse pelo design clássico. Por muitos anos após essa redescoberta, partes da porta foram estudadas, mas a extensão total de seus espaços subterrâneos permaneceu oculta. Os arqueólogos têm revelado gradualmente mais cômodos e corredores, à medida que os trabalhos de restauração prosseguem na era moderna. Hoje, a Domus Aurea faz parte da área arqueológica próxima ao Coliseu, onde os visitantes podem percorrer seções deste antigo palácio e observar vestígios de sua decoração e projeto. Nos últimos anos, a Sala da Esfinge tem despertado a atenção do público e o interesse científico. Os arqueólogos descobriram a entrada enquanto se preparavam para restaurar o teto abobadado de um espaço adjacente. Enquanto trabalhavam, revelaram o topo de uma sala com abóbada de berço, até então invisível. Quando a luz foi direcionada para esse espaço pela primeira vez em quase 2000 anos, toda a superfície da abóbada pintada e das paredes superiores tornou-se visível. A câmara tem formato retangular, com um teto alto e curvo, e fica situada abaixo da antiga colina, na área conhecida como Colina do Ópio, não muito longe do próprio Coliseu. O trabalho na sala foi atribuído a um grupo de pintores, conhecido pelos historiadores como a Oficina de Pinturas, ativa em Roma entre 65 e 68 d.C. Seu estilo e técnica são semelhantes aos de outras salas do palácio, incluindo os corredores subterrâneos adjacentes. A escolha das figuras e a vivacidade das cores sugerem que essas câmaras foram concebidas como espaços luxuosos que celebravam o mito, a natureza e a imaginação artística da época. Os segredos do mundo subterrâneo de Roma. O Grande Coliseu de Roma é uma das construções antigas mais famosas do mundo. Na época do Império Romano, ele se erguia como o centro do espetáculo público, onde gladiadores, animais selvagens e batalhas encenadas atraíam multidões enormes. Hoje, a maioria das pessoas conhece a arena a céu aberto, as imponentes muralhas externas e a vista das arquibancadas de onde imperadores e cidadãos outrora aplaudiam a violência por esporte. O que muitas pessoas não percebem é que o Coliseu não é apenas um monumento isolado que se ergue acima do solo. Escondida sob sua arena iluminada pelo sol, encontra-se uma vasta rede de passagens, túneis, câmaras e corredores que contam uma história de engenhosidade, organização, engenharia antiga. Para os exploradores e arqueólogos modernos, esses espaços subterrâneos ocultos são tão fascinantes quanto o anfiteatro de pedra acima, e revelam um lado do espetáculo romano que permaneceu invisível ao mundo por muitas décadas. A rede subterrânea, sob o Coliseu, é conhecida como hipogeu, palavra que vem do grego e significa subterrâneo. Esse complexo sistema era um mundo oculto, onde animais aguardavam em jaulas, gladiadores se preparavam para o combate, e a maquinaria cênica era operada em silêncio antes das dramáticas aparições no palco. O hipogeu consistia em 2 níveis principais de corredores, galerias e celas que se estendiam por todo o comprimento do anfiteatro. Essas passagens eram conectadas a alçapões e poços verticais que se abriam diretamente para a arena, criando um efeito dramático durante os espetáculos públicos, quando animais, lutadores ou adereços surgiam repentinamente, como por mágica. O projeto do hipogeu foi uma notável conquista da engenharia.
Os romanos construíram elevadores de madeira, sistemas de pólias e balizas que podiam içar gaiolas de animais e até mesmo cenários das câmaras escuras subterrâneas até a superfície. Alguns poços eram conectados a guinchos operados por equipes de trabalhadores que empurravam e puxavam para elevar essas gaiolas através de alçapões. Em pleno funcionamento, esse sistema subterrâneo permitia que os organizadores dos jogos gerenciassem dezenas de animais, adereços e lutadores com precisão e coordenação. As câmaras do hipogeu também incluíam espaços para a preparação dos gladiadores antes de entrarem em cena. Esses participantes aguardavam em corredores estreitos, às vezes acorrentados ou mantidos em pequenas salas, prontos para entrar na arena no horário marcado. Algumas passagens ligavam o hipogeu a outras estruturas próximas, como o Ludus Magnus, a maior escola de treinamento de gladiadores de Roma. Essa escola ficava perto do anfiteatro e possuía um túnel direto que levava os lutadores ao centro dos jogos sem expô-los à multidão até o momento do combate. Essa conexão entre os campos de treinamento, as salas de espera e a arena demonstra que o Coliseu não era uma estrutura isolada, mas parte de um sistema arquitetônico e social mais amplo que sustentava o espetáculo da vida na Roma antiga. Durante séculos após a queda do Império Romano, grande parte do hipogeu permaneceu esquecida e soterrada sob camadas de terra, entulho e ruínas de construções posteriores. O piso de madeira da arena foi removido na Idade Média, expondo partes do subterrâneo ao ar livre, mas muitos corredores e salas permaneceram ocultos. Arqueólogos iniciaram estudos aprofundados dos níveis subterrâneos no final do século XIX, descobrindo a intrincada estrutura de pedra, passagens e maquinário que haviam permanecido ocultos sob o tempo e a terra. Na Era Moderna, trabalhos de restauração e escavação revelaram mais desses espaços subterrâneos, transformando o que antes era o cenário sombrio dos jogos antigos em um local onde os visitantes podem caminhar e explorar a história em primeira mão. Hoje, os visitantes do Coliseu podem participar de visitas guiadas que os levam ao hipogeu, onde a atmosfera é mais fresca e escura do que na arena acima. Caminhando pelos túneis, podem-se ver os corredores de pedra originais e os vestígios dos mecanismos que outrora alimentavam os elevadores e alçapões. Nos últimos anos, partes desse mundo subterrâneo oculto foram abertas ao público em geral. Além do próprio hipogeu, novas descobertas e restaurações revelaram passagens imperiais, como o corredor que os imperadores romanos usavam para entrar na arena sem serem vistos. Essa passagem, conhecida como Passagem do Comedo, era utilizada pelos governantes para se deslocarem discretamente sob o Coliseu e ocuparem seus lugares sem atravessar os espaços públicos. Arqueólogos restauraram trechos desse corredor e descobriram elementos decorativos que sugerem a importância da rota para os visitantes de elite dos jogos. A experiência de percorrer esses espaços proporciona uma sensação da intensa preparação e organização que ocorriam longe dos olhos da multidão que vibrava. A abertura dessa passagem ao público é um novo capítulo na história das camadas ocultas de Roma, ampliando o que podemos ver e entender sobre como o mundo antigo funcionava a portas fechadas. A sobrevivência e a redescoberta dessas redes subterrâneas nos lembram que a história de Roma não está escrita apenas nas ruínas que vemos acima do solo. Também está esculpido na pedra sob a superfície, oculto em passagens e câmaras que outrora foram o centro do espetáculo antigo e agora jazem silenciosas sob a vida moderna. Esses espaços ocultos nos conectam com a realidade das pessoas que viveram, trabalharam e lutaram aqui há tantos séculos, e nos aproximam da compreensão da dimensão completa do legado de Roma sob suas famosas pedras, os símbolos rituais e seus significados. As câmaras ocultas sob sítios romanos antigos, como a Domacis Aurea, revelam um mundo repleto de imagens e símbolos que outrora carregavam um profundo significado para as pessoas daquela época. Quando os arqueólogos descobriram a chamada Sala da Esfinge sob a Casa Dourada de Nero, encontraram paredes e tetos repletos de afrescos coloridos. As imagens são tanto decorativas quanto simbólicas, refletindo as crenças, histórias e linguagem artística do mundo mediterrâneo antigo. A presença de figuras míticas sugere que seu propósito ia além da simples decoração. Os romanos e seus predecessores gregos acreditavam que os símbolos mitológicos podiam comunicar ideias sobre a natureza, o divino e a vida humana.
Para entender por que essas imagens apareciam em espaços de elite, como os doasórios, precisamos analisar o que essas figuras representavam nas tradições mitológicas romana e grega, e como sua linguagem visual era usada na arte e arquitetura antigas. Uma das figuras mais impressionantes na Sala da Esfinge é a própria Esfinge, uma criatura com corpo de leão e cabeça humana. A Esfinge tem origem em antigas tradições gregas e egípcias, e carregava significados complexos para os povos de todo o mundo mediterrâneo. Na mitologia grega, a Esfinge é guardiã de limiares e mistérios, testando aqueles que se aproximam com enigmas e charadas. A imagem da Esfinge frequentemente representava o desafio de superar o perigo por meio da inteligência e da coragem. Na tradição egípcia, criaturas semelhantes eram vistas como protetoras de lugares importantes e estavam ligadas ao poder e à força divinos. Como os romanos incorporaram muitos símbolos gregos em sua própria arte, a Esfinge no Domo de Aria pode ter servido como um símbolo de mistério, poder e proteção nos limites do mundo conhecido da experiência humana. Sua presença em uma sala ricamente decorada, emoldurada por motivos vegetais e faixas geométricas, sugere que ela foi escolhida não apenas por sua beleza, mas também para evocar sabedoria, força e as forças invisíveis por trás da vida cotidiana. Os centauros são outro motivo proeminente nesta câmara secreta. Essas criaturas possuem a parte superior do corpo de um humano e a parte inferior de um cavalo. Nos contextos grego e romano posterior, os centauros eram frequentemente usados para representar a tensão entre a vida civilizada e a natureza indomada. Sua forma dupla, humana e animal, lembrava aos observadores antigos o equilíbrio entre a razão e o instinto. Alguns centauros eram representados como selvagens e caóticos, simbolizando forças rebeldes à margem da ordem social. Outros eram retratados em diferentes mitos como sábios professores ou guias de heróis, mostrando que essas figuras podiam personificar tanto o perigo quanto o potencial. Na linguagem artística da Doisa, os centauros provavelmente carregavam esses significados multifacetados de natureza selvagem e poder controlado. Sua disposição, no programa decorativo da sala, pode ter tido a intenção de refletir a complexidade da própria vida, onde os humanos precisam aprender a navegar entre o pensamento racional e o instinto primordial. Figuras de Pan também aparecem no afresco da câmara. Pan, um deus com pernas de bode, associado às florestas, aos pastores e aos lugares selvagens, era uma figura familiar na arte grega e romana. Como símbolo, Pan representava o mundo natural, a música, a fertilidade e a alegria e o temor que emanavam da vida além dos limites das cidades. Sua presença na arte frequentemente sugeria uma conexão com os ritmos da natureza e a vitalidade da vida fora da ordem urbana. Nas casas e salões de banquetes romanos, as imagens de Pan e de outros espíritos da floresta podiam evocar os prazeres da vida rural e um senso de conexão entre os habitantes da elite e as forças da natureza que sustentavam a agricultura e a prosperidade. A representação de Pan, entre outras criaturas, no afresco, pode ter expressado uma mistura harmoniosa da vida humana com o mundo mais amplo do espírito, da natureza e da celebração. Além dos seres mitológicos, as paredes dos aposentos com afrescos mostram criaturas aquáticas, pássaros, plantas e guirlandas vegetais estilizadas. Esses elementos eram comuns na pintura mural romana e frequentemente possuíam um valor simbólico. Plantas e pássaros podem representar crescimento, fertilidade e renovação, conectando as imagens dentro de um ambiente aos ciclos da vida e aos ritmos da natureza lá fora. Criaturas como essas histórias compartilhavam significados, todos no mundo instruído as compreendiam. Os romanos acreditavam que os símbolos podiam carregar poder e significado além das palavras, conectando a vida humana a forças que acreditavam atuar nos bastidores. Os afrescos em residências de elite, como a Doisora, faziam parte desse diálogo visual. O uso cuidadoso de cores e faixas geométricas, emoldurando as imagens, ajudou a organizá-las em uma narrativa visual envolvente. Elas foram concebidas não apenas para impressionar com riqueza e habilidade artística, mas também para cercar habitantes e convidados com lembranças das forças que governavam tanto as emoções humanas quanto o mundo natural. Mesmo que tais aposentos fossem privados ou usados para banquetes em vez de cerimônias religiosas formais, as imagens ainda carregariam associações com a forma como os humanos se relacionavam com poderes invisíveis e os mistérios da vida. Essa linguagem visual conectava a forma artística
a ideias centrais para ativar a vida cultural e espiritual romana, permitindo que os espaços se tornassem mais do que simples cômodos, mas expressões de uma visão de mundo moldada por mitos e símbolos. Em conjunto, os símbolos mitológicos no afresco, sob o 2 Hora, demonstram que a arte romana antiga não era apenas decorativa. Era uma forma de comunicação que fazia a ponte entre o mundo humano e o sobrenatural. Essas imagens serviam como indicadores visuais, convidando os espectadores a refletir sobre as antigas histórias por trás delas e a se sentirem conectados a uma tradição que dava sentido à vida por meio de símbolos compartilhados. Os cultos secretos sob Roma. A Roma antiga era uma cidade repleta de deuses, rituais e formas de culto que iam muito além do que vemos em seus grandes templos. Enquanto os romanos honravam deuses como Júpiter e Marte em procissões públicas e cerimônias oficiais, muitos outros grupos religiosos cultuavam em segredo ou em espaços privados. Esses grupos são frequentemente chamados de cultos de mistério ou religiões secretas, pois praticavam ritos que não eram divulgados e muitas vezes ocorriam em locais escondidos ou subterrâneos. Esses ritos e cultos clandestinos moldaram a vida espiritual de Roma, de maneiras que a religião oficial não conseguia. Eles conectaram as pessoas a novas ideias sobre a vida, a morte, a salvação, a iniciação e a transformação pessoal. Algumas das mais famosas dessas seitas incluíam o culto a Mithras, o culto a Ísis do Egito, e outras que ofereciam experiências mais profundas àqueles que a elas se juntavam. Essas seitas coexistiam com a religião pública romana e ajudavam a moldar a identidade das pessoas que viviam na cidade e em todo o império. O culto a Mithras foi uma das religiões secretas mais difundidas na Roma antiga. Começou a se espalhar pelo império no século I depois de Cristo e tornou-se especialmente popular entre soldados romanos, mercadores e funcionários imperiais. Ao contrário do culto aberto a Júpiter em altares públicos, os seguidores de Mithras se reuniam em pequenas salas fechadas chamadas Mithria, que muitas vezes eram construídas no subsolo ou feitas para se parecerem com cavernas. Esses espaços foram projetados para se assemelharem à caverna mítica, onde se acreditava que o deus Mitos havia abatido um touro, uma cena conhecida como Terrokin. Essa imagem era central para os ensinamentos do culto e aparece em quase todos os Mithraeum descobertos por arqueólogos. Esses templos secretos não eram grandes estruturas, mas espaços estreitos e baixos, onde apenas um pequeno grupo podia se reunir por vez. Cada templo de Mitra possuía bancos laterais, onde os iniciados se reclinavam durante as refeições comunitárias. O ambiente interno era escuro, simbólico, e representava o mundo oculto do mistério espiritual sob a vida cotidiana. A iniciação no culto de Mitra era um processo sério que envolvia múltiplas etapas. Os membros progrediam por uma série de hierarquias, frequentemente associadas simbolicamente a estrelas e planetas, à medida que adquiriam conhecimento e experiência mais profundos dentro do culto. Essas etapas incluíam purificação simbólica, refeições rituais, juramentos de segredo e ritos dramáticos que simbolizavam a jornada e a renovação da alma. Como o culto não deixou escrituras, os estudiosos atuais se baseiam no design dos objetos rituais dos Mithra, em inscrições e em obras de arte, para reconstruir o significado desses rituais. O sigilo dos ritos significava que apenas os iniciados compreendiam plenamente seu significado, e os membros formavam uma irmandade unida por crenças e rituais compartilhados. Essa ênfase no conhecimento oculto, na iniciação e no mistério espiritual diferenciava o mitraísmo da maioria das outras formas de religião romana, que eram públicas ou comunitárias por natureza. Outro conjunto de cultos, que operavam em parte em segredo, eram aqueles associados a divindades estrangeiras, especialmente Ísis, do Egito. O culto de Ísis foi importado para a Itália muito antes de o Império atingir sua maior extensão, e se espalhou por cidades e portos ligados ao comércio e à circulação de pessoas. Embora Ísis tivesse templos e festivais públicos, os rituais mais profundos de seu culto incluíam ritos secretos de iniciação, purificação e renascimento simbólico. Esses ritos atraíam tanto homens quanto mulheres, e o culto oferecia promessas pessoais de proteção, amparo às dificuldades da vida e esperança de uma existência futura após a morte. Os devotos de Ísis não se restringiam a uma única classe ou grupo, e seu culto
atraía especialmente aqueles que se sentiam marginalizados pela religião pública tradicional. Em Pompeia, um templo de Ísis bem preservado demonstra que, mesmo quando as autoridades romanas tentaram suprimir seu culto, a fé cresceu e se restabeleceu, mostrando o quão poderosas e significativas essas comunidades religiosas alternativas se tornaram para as pessoas comuns. As religiões de mistério, incluindo aquelas dedicadas a Ísis e Mitu, atraíam as pessoas por oferecerem uma experiência religiosa pessoal em contraste com os cultos públicos. A religião pública romana focava em cerimônias que preservavam o favor dos deuses para o Estado como um todo. A participação nesses rituais trazia bênçãos para a cidade, seus exércitos e seus governantes. Em contrapartida, os cultos secretos ofereciam algo mais pessoal. Eles convidavam os indivíduos a participar de ritos que prometiam não apenas favor nesta vida, mas também transformação, pertencimento e uma sensação de conexão com o mundo invisível. Os membros desses cultos podiam vivenciar morte e renascimento simbólicos, rituais de purificação ou festas que simbolizavam a unidade e a renovação cósmicas. Como esses ritos eram restritos a pessoas de fora e limitados a iniciados, criavam laços profundos entre os membros e lhes proporcionavam um mundo espiritual que se estendia além do mundo visível conhecido pela maioria dos romanos. Esses ritos clandestinos e secretos também demonstram a diversidade e a adaptabilidade da vida religiosa em Roma. Os romanos não exigiam que os fiéis escolhessem entre a religião oficial do Estado e caminhos privados para a salvação. Em vez disso, muitas pessoas aderiram a múltiplos cultos e praticaram diferentes ritos em diferentes momentos. Um soldado podia participar dos mistérios mitraicos na clandestinidade, visitar o templo de Ísis em busca de conforto e cura, e ainda prestar homenagem a Júpiter ou Marte em festivais públicos. Mulheres, homens libertos e escravos encontravam diferentes cultos que atendiam às suas necessidades e ofereciam consolo espiritual. Escravos e pessoas das classes mais baixas podiam orar a Ísis por proteção, enquanto soldados buscavam força e fraternidade em Mitris. Essa flexibilidade ajudou a integrar muitas tradições estrangeiras ao mundo romano e fez dos cultos clandestinos uma parte vibrante da vida urbana e provincial. Como esses cultos se reuniam em espaços privados ou escondidos, seus vestígios materiais foram frequentemente enterrados ou esquecidos com as mudanças em Roma. Algumas mitrias foram posteriormente cobertas por igrejas cristãs no final do Império, demonstrando como a vida religiosa se transformou ao longo dos séculos. Somente por meio da arqueologia, muitos desses locais foram descobertos, revelando relevos esculpidos, altares, cenas simbólicas e objetos usados em rituais. Essas descobertas mostram que o mundo religioso oculto de Roma já foi ativo, significativo e moldou a vida de inúmeras pessoas. Esses cultos esquecidos de Roma nos lembram que os templos oficiais e os grandes espaços públicos eram apenas parte da vida espiritual romana. Hoje, arqueólogos e historiadores continuam a descobrir e estudar esses espaços. Cada fragmento do templo subterrâneo contribui para a nossa compreensão de como os antigos viam a si mesmos e ao seu mundo. Essas práticas ocultas revelam um lado de Roma profundamente pessoal, ricamente simbólico e espiritualmente complexo, mostrando que a identidade da Roma antiga foi construída tanto abaixo da superfície quanto acima dela. Que outros segredos você acha que podem estar escondidos sob as ruínas da Roma antiga? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal. Antes de ir, assista aos outros vídeos no seu navegador.